Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos entender por que diversos servidores públicos do DF estão sofrendo com superendividamentos. A questão foi alvo de debate de uma comissão geral na Câmara Legislativa. Você sabe o que é síndrome de burnout? Esse mal aflige cada vez mais pessoas no DF. Por isso, diversos deputados distritais têm apresentado projetos para beneficiar quem sofre com o problema. Também vamos conferir como emendas parlamentares têm ajudado escolas públicas do DF a obter melhores resultados educacionais, inclusive com aprovações na UNB. Já pensou em ser um youtuber? Ser influencer digital é o sonho de muitos jovens atualmente. Com apoio da Câmara Legislativa, adolescentes de São Sebastião estão recebendo aulas para produzir vídeos de sucesso. E uma reportagem sobre a Biblioteca Paulo Bertrand. Localizada na Câmara Legislativa, ela está de portas abertas para toda a comunidade. Um terço dos servidores públicos do Distrito Federal estão endividados com o Banco de Brasília, o BRB. Em números concretos, são quase 45 mil servidores com as rendas comprometidas. Para piorar, do total de devedores, metade é obrigada a deixar acima de 50% de seus salários para a quitação dos empréstimos. Esses números foram apresentados em debate realizado pela Câmara Legislativa no último dia 23. Uma das soluções apontadas na discussão é a derrubada do veto ao projeto de lei que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados. Estamos juntos aqui para pedir a derrubada do veto. É simplesmente uma ação abolicionista de uma escravidão moderna. É essa casa que precisa da solução. E o projeto está dado, o veto está ali para ser derrubado. E eu clamo aos deputados que tenham sensibilidade para esse problema, que não é um problema que se resume a números, mas se resume a pessoas. O projeto de lei é de iniciativa do deputado Roosevelt Vilela e prevê medidas de proteção, transparência e de renegociação. O que é o crédito responsável? Você quer conceder o crédito? Pode conceder. Mas se você conceder de forma irresponsável, você vai ter que arcar com as consequências disso. Qual seria a consequência do BRB comprometer 100% do salário de um servidor, que seria um crédito irresponsável? Ele ter que assumir a responsabilidade de 60%. 40% está na 840. Tudo bem. Os outros 60%, ele quer emprestar na conta corrente, então ele não vai ter mais um mecanismo predatório, né, de descontar automaticamente. E aí a lei, de forma inteligente, traz esse mecanismo. Relatos de servidores e sindicalistas expuseram a situação dos endividados. Nós temos pessoas nesse meio, né, nosso que desistiram da vida, que morreram, que se suicidaram, porque elas viviam oprimidas, devendo e têm vergonha de dever. Nós não precisamos ter essa vergonha. Reforçar o papel social do banco também é visto como uma das medidas. Tenho plena convicção de que, ao tratarmos aqui no DF, na capital da República, com o BRB, que ainda é um banco público, que ainda tem, né, a hegemonia do controle por parte do governo do Distrito Federal, nos permite, ou deveria nos permitir, nos colocarmos hoje em melhores condições de diálogo com esse banco, que, como os próprios balancetes do próprio banco têm demonstrado nos últimos anos lucro recorde. São os balanços do próprio BRB que demonstram isso, e um banco público que tem a sua missão social, a sua missão de desenvolvimento econômico e social da cidade, precisa e deve se preocupar também com a saúde financeira dos seus servidores, né, da capital da República. O crédito responsável, ainda mais, doutor Antônio Cinto, se falando de um banco estatal, que ele tem um papel social com a nossa população. Nós não estamos falando de um banco privado, onde o servidor lá, o diretor, ele tem que cumprir metas a qualquer custo. Não, nós estamos falando de um banco estatal que tem um compromisso com a cidade. Nós temos que fazer uma campanha para que, de fato, o BRB faça o seu trabalho, que é o seu trabalho social, voltado para o seu social. Também foram discutidos mecanismos de financiamento por parte do governo para subsídio e financiamento de dívidas e criação de uma comissão tripartite.
Autor do pedido de comissão geral, o deputado Gabriel Magno lamentou a ausência de representantes do governo e do banco. Cansaço extremo, irritabilidade, dores no corpo, tristeza, exaustão. Esses são alguns sintomas que a professora Maria Goretti sentiu durante quase 5 anos até ser diagnosticada com a síndrome de burnout, uma sigla em inglês também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Ela buscou ajuda com diversos profissionais da saúde para entender o que estava acontecendo, mas foi com assistência especializada que conseguiu o diagnóstico correto. Eu descobri da pior maneira possível, na prática. Depois de me observar alguns meses, e nesse ínter eu estava afastada da sala de aula, em casa, só sob as medicações. Aí ele, numa das últimas consultas, ele foi e falou que eu havia descoberto, devido aos sintomas que eu estava sentindo, que o que eu tinha era síndrome de burnout. Ainda pouco conhecida, a síndrome é de difícil identificação. O síndrome de burnout, como a própria terminologia nos coloca, é uma síndrome que é um conjunto de sinais e sintomas. No caso de burnout, está vinculado estritamente, diretamente ao contexto de trabalho e é um estresse que ele é crônico e que não foi gerenciado com sucesso. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde passou a considerar esta síndrome como doença ocupacional, ou seja, agora o problema está relacionado ao trabalho e não mais à pessoa. Anteriormente, a essa atualização da CID-11, na qual se coloca a síndrome de burnout vinculada diretamente ao estresse crônico no ambiente de trabalho, burnout estava colocada num capítulo à parte da CID-10, que é anterior à CID-11, e estava vinculada aos modos de viver. E hoje, uma mudança que já se coloca até na própria definição é que burnout está necessariamente vinculada ao contexto de trabalho. Descobrir a doença, apesar do espanto inicial, foi a melhor maneira para Maria Goretti superar o problema. Os sintomas não desapareceram, afinal, a doença não tem cura. Mas agora, com acompanhamento médico e psicológico, ela consegue gerenciar melhor a síndrome. De ímpeto, para mim foi ruim, porque eu não aceitava que eu tinha desenvolvido essa síndrome. Mas aí, depois de eu ter frequentado o grupo de terapia psicológica em grupo por meio do Simpro, aí me auxiliou a eu aceitar a minha nova situação e trabalhar e desenvolver outras atividades que não fossem em sala de aula. Então, nesse aspecto, facilitou muito. Cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de síndrome de burnout. O número é alto, mas entre os profissionais da educação, o problema pode ser ainda pior. Justamente a categoria responsável por formar crianças e adolescentes e preparar novos profissionais para o futuro. Isso gera para o professor um adoecimento mental muito grande, né? É muito sofrido você ter dentro de sala de aula violência, dentro da escola, do ambiente escolar, violência o tempo todo, ou mesmo só a notícia da violência já causa um estresse que gera problemas de saúde mental. Esse é o foco de uma lei em vigor, de iniciativa do deputado Roberto Negreiros, que apresenta diretrizes para um programa de prevenção e promoção da saúde mental do magistério no Distrito Federal. A Secretaria está fazendo esse diagnóstico, porque são milhares de professores na rede pública, né, de ensino, e depois desse diagnóstico ver essas diretrizes que envolvem a questão de uma correlação com a Secretaria de Saúde, a questão de palestras e o que puder ser feito dentro do ambiente escolar para melhoria da condição de trabalho desses profissionais. A Câmara Legislativa tem outras iniciativas para combater a doença. Um projeto de lei do deputado Eduardo Pedrosa define diretrizes de prevenção, diagnóstico e tratamento das pessoas com síndrome de esgotamento profissional. Outra proposta do deputado Chico Vigilante é voltada aos servidores públicos. Há 6 anos, Maria Goretti foi readaptada, saiu da sala de aula e foi remanejada para outra função. Descobriu novos talentos além da docência. Também mudou de escola e agora trabalha mais perto de casa. Ela aproveita a distância para fazer uma caminhada diária, um dos remédios para tratar a doença. Hoje, aqui nessa escola e nas 2 últimas que eu passei, foi maravilhoso, porque eu fui muito bem recebida
eles nos colocam assim à vontade, dentro do que a gente pode ficar à vontade no local de trabalho, para desenvolver essas atividades. O primordial é aceitar que você está se adoecendo e pedir ajuda. A tranquilidade no andar destas estudantes é o de quem cumpriu o objetivo de quase todo jovem e adolescente em Brasília: passar no vestibular da UNB. Aos 18 anos, elas estão bem empolgadas para o começo das aulas, marcado para o dia 28 de março. A Maria Eduarda vai ser caloura de Química. Já a Sofia escolheu o curso de jornalismo. Eu escolhi jornalismo porque desde sempre, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de se comunicar. Minha brincadeira favorita quando eu era criança era gravar vídeo. Eu sempre também gostei muito de assistir jornal, apesar de ser criança. As aulas ainda não começaram, mas para a Maria Eduarda isso é só um detalhe. Ela tem dado um jeitinho para ter mais afinidade com o mundo universitário e se preparar melhor para os novos desafios. Então, já estou me preparando, tentando adiantar algumas matérias que eu sei que eu tenho. Então, principalmente nesse primeiro semestre, eu sei que como eu vou fazer Química, eu tenho matéria de cálculo 1, então eu já estou tentando adiantar. Já estou tentando adiantar algumas coisas de Química também, para não ficar tão pesado e puxado na hora e eu ficar sem entender nada na hora da faculdade, na hora que as aulas começarem, mas estou com expectativa. Eu espero que eu me encontre de fato nesse curso. O brilho no olhar deste professor de matemática revela a alegria por ter contribuído diretamente para esta nova etapa na vida destas estudantes. Eram duas excelentes alunas, a Maria Eduarda, que foi minha aluna mais recentemente, ela era considerada, para mim, a melhor aluna da escola, ela juntamente com a Maria Fernanda, que eram da mesma turma, então eram duas excelentes alunas, eu tinha certeza que as duas iriam entrar na UNB. O orgulho por essa conquista está estampado numa faixa na entrada do Centro Educacional 04, no Guará, onde elas estudaram. A escola aprovou em 2022 e 2023, pelo menos até agora, 8 alunos no vestibular da UNB. Foi de imensa alegria para a escola, assim. É uma satisfação, é um ânimo para continuar tocando o trabalho, continuar gerando a escola da maneira que a gente acredita. Fazer com que esses meninos acreditem que eles podem sair da escola pública e entrar na UNB. A Débora já se inspira na Sofia e na Maria Eduarda. Ela ainda não definiu o curso que pretende fazer, mas já sabe que o objetivo é a universidade pública. Débora, por que você quer entrar na UNB? Eu quero ter um futuro bom, né? Para eu ajudar a ver a minha família no futuro. Eu estou estudando bastante ultimamente, então, para poder eu conseguir ter uma nota boa no final do ano. O Centro Educacional 04 recebeu recursos de emendas parlamentares de deputados da Câmara Legislativa para investir na infraestrutura de ensino. Em 2022, os então deputados distritais Reginaldo Veras e José Gomes direcionaram à escola R$60 e R$40 mil, respectivamente. Cada deputado distrital tem direito a cerca de R$25 milhões por ano em emendas parlamentares. A educação é uma prioridade destes recursos. Importante instrumento que os deputados têm, no qual a gente consegue usar parte do orçamento do governo para destinar para prioridades, obras, demandas, projetos que a gente veja a necessidade de apoiar e que a gente entenda que é fundamental que o Estado ajude a desenvolver. O que a gente quer ver aqui no DF é uma população que consiga sonhar de verdade e buscar a realização desses sonhos através do trabalho árduo e diário. E a gente vendo esse jovem, tendo essa perspectiva, é tudo aquilo que a gente fica feliz aqui na Câmara de ver, porque o DF é uma terra de esperança, as pessoas vinham para cá procurando oportunidades. Hoje os nossos jovens estão conseguindo avançar e conseguir alcançar esses objetivos através do trabalho. E essa terra da esperança proliferando. Essa é a ideia que a gente quer ver sempre. Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe a Júlia aqui para vocês que querem maquiar seus amigos, você mesmo no carnaval, né? Quem quer dicas de maquiagem? A Juliana tem 17 anos e quer ensinar no YouTube. Mais que isso, quer ganhar dinheiro ensinando. Eu vou falar sobre maquiagem, vlogs, viagens, passeios, trollagens.
E é por isso que Juliana e outros jovens moradores de São Sebastião estão todas as terças e quintas nesta sala para aprender mais sobre como produzir vídeos de qualidade e como monetizar, ou seja, ganhar dinheiro com esse conteúdo publicado no YouTube. A iniciativa do projeto Quem Quer Ser um YouTuber é do Instituto Movimenta São Sebastião, que trabalha com projetos sociais nessa região do DF. O Micael é o professor do curso e ele conta que sim, é possível ganhar dinheiro com vídeos nas redes sociais. Hoje em dia, como você pode ver, a maioria deles querem ser youtuber de jogos, né? Então, assim, tem muita gente já ganhando dinheiro com o YouTube. E eu acho que é o que eles almejam, né? Com esse curso, a conhecer o YouTube, a plataforma em si, né? E com certeza ganhar dinheiro. E falar de games é o projeto do Gustavo. Eu penso bastante em querer criar uma comunidade minha, onde todo mundo possa se divertir com o conteúdo que eu vou fazer e tudo mais. Apoiador do projeto, o deputado distrital Jorge Viana acredita que a iniciativa incentiva a economia criativa do DF. A gente pode observar que os jovens hoje eles têm muito mais facilidade na tecnologia. E usar essa tecnologia ao seu favor, não só para entretenimento, mas também para conseguir recursos, para ter o seu dinheiro e transformar isso em uma profissão, é o que faltava. Então eu acho que ajudando essa comunidade a formar youtuber, que na verdade eu nem digo, esse projeto pode ser mudado o seguinte, não é quem quer ser youtuber, é quem quer ser um milionário, porque nós temos muitos exemplos de pessoas youtubers que estão ficando milionárias com esses conteúdos nas redes sociais. Então o que faltava era isso, era alguém poder ajudar, alguém ensinar eles a se comportar, a fazer conteúdos, e é lógico, toda a responsabilidade de fazer conteúdos que sejam conteúdos importantes, conteúdos fiéis, né, de fatos, e não usar isso para o mal, porque hoje a tecnologia você pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Então eu espero que eles façam um bom trabalho e aprendam muito e que possam ser grandes empreendedores nessa área. As oficinas vão durar 3 meses e são gratuitas. Além de editar vídeos, as aulas também vão ajudar os jovens a produzir conteúdo de qualidade e perder a timidez na frente das câmeras. Quando eu era pequena, eu meio que gostava de atuar com meus bonecos. Só que aí eu tinha muita vergonha disso. E quando eu fiquei sabendo do YouTube, quando eu era bem pequena, eu até tentei fazer vídeo. Quando eu criei uma conta, quando eu tinha 7 anos. Mas eu apaguei, porque eu fiquei com vergonha e eu não conseguia muito ter autoconfiança para isso. Aí meu pai me mandou o link desse projeto e eu me inscrevi. E tá aqui. A coordenadora do Instituto Movimenta São Sebastião conta que a iniciativa do curso partiu de uma demanda da própria comunidade. A entidade mantém um canal de notícias na internet e, com regularidade, eles fazem lives e podcasts tratando de temas como violência doméstica, dicas de cultura e esporte. E quando abriram as inscrições, eles se surpreenderam. Foram mais de 60 interessados. Por incrível que pareça, eu até assustei. Nós temos inscritos de 50 anos, né? E temos também os pais que pedem, né? Que nos pediram para deixar ou abrir uma brecha para que crianças menores de 11 anos pudessem fazer o curso. Mas não dá para a gente misturar, né? Então, nós sabemos que são segmentos diferentes, então até a própria forma, a didática de dar o curso é totalmente diferente. Então, a gente começou por este, para a gente poder dar continuidade nos outros. Um lugar de aprendizado, com conhecimento de todas as partes do mundo, mas em especial do Distrito Federal. Essa é a Biblioteca Paulo Bertrand, da Câmara Legislativa. Localizada no 3º andar da sede do Poder Legislativo Distrital, ela está de portas abertas para receber servidores e também toda a comunidade. Pedro Henrique estuda para concurso e é frequentador diário desse espaço. Primeiro pela proximidade, eu deixo meus filhos na escola e uso esse período da tarde para estudar. Mas a estrutura também, apesar de pequeno, acho que ela é bem completa, tem rede de internet, tem mesas boas, cadeiras boas e eu gosto do ambiente.
A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 horas da noite. São mais de 1.500 títulos disponíveis aos usuários. E para caber tanto livro, estantes móveis abrem passagem entre os corredores. A biblioteca integra ainda uma rede coordenada pelo Senado Federal que disponibiliza de forma online mais de 1,5 milhão de livros. A diretora do local conta que o diferencial daqui é o acervo de livros com enfoque na realidade do Centro-Oeste e do Distrito Federal. A Biblioteca Paulo Bertrand, da Câmara Legislativa, ela tem o objetivo de atender ao público interno e externo com publicações relativas às áreas das ciências sociais, ciências humanas e, especialmente, nós temos acervos sobre Brasília, sobre a rede, a região integrada de desenvolvimento, que é a região do entorno. Temos literatura específica sobre o Distrito Federal e de autores do DF. Esse é um diferencial, que esse acervo ele é bem especializado na nossa fauna, na nossa história, na flora e também na política do Distrito Federal. Nós temos aqui toda a história política do Distrito Federal. Aqui na biblioteca existem vários espaços temáticos bem interessantes. Nesse armário, por exemplo, você vai encontrar a reserva técnica da CLDF, que são publicações produzidas pela própria Câmara Legislativa. Dentro desse armário, você vai encontrar, por exemplo, a primeira lei orgânica do Distrito Federal de 1993. Tem espaço para a cultura nordestina, como nessa cesta repleta de cordéis. Toda a coletânea de Rui Barbosa e também uma estante inteirinha só com livros de autores brasilienses. Tem uma lei que diz que as bibliotecas, os órgãos públicos do DF têm que ter um acervo de autores do DF. E nós somos especialistas, temos vários e vários autores do Distrito Federal. A ideia é criar uma memória, né? Criar, manter, preservar e disseminar a memória do Distrito Federal que está nos livros. Janaína é servidora da CLDF. Policial legislativa, ela usa as horas vagas para estudar filosofia nesse canto silencioso da casa. Desde que eu tomei posse aqui na CLDF, eu uso esse espaço para ler alguns livros, fazer os meus estudos. Tranquilo, bem confortável, tem vários livros, tem convênio com outras bibliotecas que você pode pedir alguns livros se não tiver aqui. A biblioteca ainda oferece internet gratuita e uma sala de estudos colaborativos. Mas o principal trabalho da equipe é dar suporte às atividades legislativas da casa, com pesquisas de leis, atos administrativos, normas técnicas e informações que ajudem a embasar novas legislações no Distrito Federal. A biblioteca presta um serviço fundamental na parte de apoio ao processo legislativo, né? O pessoal dos gabinetes e das unidades, de um modo geral, eles consultam a biblioteca para saber de outros projetos de lei que existem nos diversos estados do Brasil, até na área federal, leis, projetos de lei que tramitam na própria Câmara Legislativa, que é para poder dar suporte a essa parte de criar um projeto, né, de ter ideia de projeto, para poder gerar aí essa produção legislativa que os deputados gostam de mostrar para os eleitores, né, para a sociedade de uma forma geral. Servidora aposentada da casa, Lenora Barbo foi amiga de Paulo Bertrand e se emociona ao lembrar do colega que dá nome ao espaço. Paulo foi economista e servidor da Câmara Legislativa, um apaixonado pelo conhecimento da história do Distrito Federal e do Cerrado brasileiro. Não consigo imaginar ninguém melhor do que o nome do Paulo Bertrand para batizar a Biblioteca da Câmara Legislativa. Ele é um estudioso dessa região, um estudioso do Cerrado, dos povos do Brasil Central, um estudioso das pré-existências de Brasília.
apaixonado pela história. Ele trouxe essa história numa cidade que sempre foi considerada sem passado, digamos assim. Então ele trouxe a paixão por esse passado, por esse conhecimento. E depois, como funcionário da Câmara Legislativa nos seus primeiros anos, ele, com a equipe de outros funcionários, eles montaram o DF Letras, que era um anexo do Diário Oficial. E acabou se tornando o polo de todo o centro cultural dessa região. Então, eu acho que Paulo Bertrand conseguiu aproximar a sociedade para a Câmara Legislativa e também toda a área cultural. Encontrou aqui um espaço para trabalhar. Então, acho que a atuação dele foi muito importante e realmente acho que ninguém merecia como ele um nome nesse lugar. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.